Meu nome é Ricardo Souza de Alecrim. Procuro apresentar e mostrar um texto para o trabalho da disciplina Tópico de Estética, Tragédia, Comédia e História, ministrado pelo professor Wagner Santos. Assim apresentado o conto e teatro de Antígona, do dramaturgo grego Sofócles, esse o qual conta a obra teatral e a história grega de uma tragédia, a qual evidencia o sentido de quem foi o herói em meio à tragédia de Antígona, de Sofócles. Os personagens dessa tragédia, Antígona tem um papel de mártir associado à ideia de herói. Assim, o texto tem como pretensão mostrar o sentido que isso faz na história de Antígona. A história de Antígona mostra uma família a qual sofre uma tragédia. Édipo, o qual era casado com Jocasta, o qual era pai de Antígona, Ismênia, Polinices e Estéocles. Em meio à tragédia, Jocasta se suicida e seu pai se martiriza, tirando a própria visão. Édipo é expulso de Tebas, onde permanece em exílio do rei de Atenas. Sua filha Antígona convive com seu pai até a sua morte e depois volta para Tebas, onde seu irmão Polinices e Estéocles lutavam para ficar pelo trono. Seus irmãos morrem lutando pelo trono, o qual acaba ficando com o tio de Antígona, Creontes, o qual assim se torna os reis de Tebas. A tragédia, então, mostra as concepções morais sobre dois princípios, o religioso e as legislações das fundamentações políticas. A tragédia, em que envolve a família de Antígona, evidencia e mostra então uma tragédia onde aí deve ser encontrado o sentido de herói, o qual seria as mudanças em seu sentido, como as diferenças entre o herói da representação de Cristo e o herói na concepção de Antígona em sua tragédia e martírio. Temos também as questões morais, onde as ações seriam religiosas ou a partir das legislações da cidade, como era assim mostrada por Creontes. Isso pode ser observado no enterro do irmão, um dos irmãos de Antígona, morto na luta pelo trono, enterrado o outro que era Polinices, então deixado onde caiu morto, talvez em demonstração de força e imposição das leis. O corpo deveria apodrecer e ninguém poderia tocar assim nele. Assim, as ações contra o Estado e religião por parte da irmã Antígona, Assim, há para Polinices a proibição por parte de Creontes por uma imposição da lei, mas Antígona acredita em uma religião. Assim, desobedece o rei de Tebas. Creontes é enterrado e seu irmão, por questões morais e de justificação moral. Desta forma, na verdade, Antígona pretendia se casar com Hemon, a qual era noivo de Antígona. Deveria então ser o encarregado de tirar a vida de Antígona por desobedecer às leis. Mas Hemon, apaixonado, casou-se em segredo, fugindo, mas Hemon segue os princípios morais e as normas que pediam o fim e morte de Antígona. Então, Antígona acaba se suicidando em meio à tragédia, quando é presa em lugar desértico e deve assim ficar até a morte, trancada em uma gruta feita de pedra, mas ela acaba se suicidando. Esse seria o desfecho da história de Antígona, onde depois Creontes, sabendo da tragédia de seus filhos, também tira a sua vida, a sua própria vida. É observado em todo caso as ações humanas, as circunstâncias para as suas decisões, assim como a própria concepção de valores os quais estão em jogo, como as concepções de justiça observado por Antígona, quanto à imposição do Estado, legislações de outra forma uma lei natural. Assim se evidencia aquilo que seria justo às atitudes de Antígona, e é observado então como o que transgride os valores, o que pode estar transgredindo os valores. Desta forma, haveria
Havia nessa época um grande apelo e crenças na superioridade religiosa. Essa fazia parte de hábitos conturbando a própria vida e as escolhas dos cidadãos. O desfecho trágico da morte de Antígono mostra também a falta de acordo na busca do sentido quanto aos valores morais e éticos, assim como tem nas fundamentações das leis algo viável para as escolhas em meio às liberdades que se pretende, onde se torna muito conturbado. Antígono e os outros envolvidos acabam se perdendo na tragédia e nas escolhas e normas que conturbam a própria vida e se suicidam. Antígono acaba sendo punido 2 vezes, uma por ir contra as leis do Estado e fugir, e ao mesmo tempo que também desobedece às leis divinas e enterra seu irmão. Antígono é visto como a espécie de mártir ou herói quando há transgressões dos valores e muita ousadia em ferir as leis divinas, assim como as leis do Estado, além de um relacionamento conturbado após um desfecho trágico de sua morte então é vista como heroína dos valores por não carregar consigo valores algum, não ter conseguido nada em suas ações. Assim, há uma observação de herói diferente de um guerreiro que volta da guerra, é um pouco diferente do mártir de Cristo, assim observado pelos cristãos como herói. Mas a sua coisa trágica e triste história de Antígono mostra a vontade e a ação do indivíduo em meio aos valores os quais, por exemplo, era conturbada em sua época em favor de uma liberdade moral por si mesmo e os costumes de até então, onde os status e poder parecem ter mais significação. O herói e os valores morais e juízos nas relações, por exemplo, de Antígono e as fundamentações hierarquias comportamentais às quais pertenciam acabam tendo mais sentido do que sua própria existência, mas preserva a liberdade e a moralidade perante os indivíduos pelos seus atos. Os princípios eram em prol de sua felicidade e não em primeiro lugar a da pátria. Os estados, os quais deveriam mostrar algum pacto e proporcionalidade, entendimento de outra forma, mostra submissões às leis e os valores às quais é conturbada as escolhas desses envolvidos na tragédia. E os valores morais e as leis divinas e dos estados perdem então o sentido original, mostrando uma fraqueza do ser humano perante sua própria liberdade. Os valores e proporcionalidade de valores particulares e públicos permanecem de alguma forma para todo comportamento quando esses indivíduos, como Antígono e Creonte, retiram as suas vidas, mas ainda assim a permanência dos valores quanto a esses atos de morte e suicídio, os quais contribuem para a apreciação daquilo que seja ou do que há algum valor, seja a política ou a jurisdição moral, os quais são assim extraídos e mostrados algumas representações onde subsistem, por exemplo, a percepção do sentido de herói. Ou seja, os heróis observados como virtuosos, ou seja, os heróis trágicos, aquele que não tira nenhum proveito para seus feitos e coisas trágicas, acabam mostrando algum sentido comportamental para além de uma liberdade, pois essa liberdade deveria estar contida ou pertencer aos valores e ações morais que estejam correlacionadas aos interesses de outros, como de Estado, de religião. São observados como coisas de maior grandeza ou proporcionalidade para exercer fundamentos além das ações do homem em prol dos seus interesses individuais. Assim, esses devem ser incomum ou então seria visto como loucura para outros.